Bom, pessoal, então veja aqui, olhem. Como eu estava falando então, sobre a escravidão africana no Brasil, a gente vê então algumas imagens, né, que estavam mostrando aí a escravidão durante o período colonial e como ela era praticada. A gente viu que a escravidão no Brasil, existiu durante muito tempo, por mais de 300 anos. Então é muita história, né? É uma história realmente muito longa e que faz parte da nossa história. A gente sabe que os escravos que chegaram aqui foram milhões. E a gente vai dizer que eles não foram bem tratados, não. Os africanos que chegaram ao Brasil e foram transformados em escravos, nós vamos dizer que eles passavam fome, doenças, também eram maltratados. E principalmente a gente vai dizer que é importante a gente saber de que forma os escravos chegaram ao Brasil, de que forma eles eram tratados. Vocês estão vendo aí no slide o comércio de escravos que era realizado. Nós vamos dizer que na África, os escravos inicialmente eles eram adquiridos por traficantes portugueses que iam comprar esses escravos na África e eles então trocavam, compravam os escravos lá ou então trocavam os escravos por fumo, né, que é o tabaco, por aguardente, por ouro, por marfim, por tecido, por cavalos, por armas e também outros produtos que serviam de troca. Então a gente vê que os portugueses saíam aqui do Brasil, iam para a África, levava aguardente, tecidos, cavalos e trocavam pelos negros africanos e traziam para a África. Com o passar do tempo, a gente vai dizer então que houve também outra forma de adquirir os negros na África. Principalmente eles eram o quê? A gente vai dizer que os próprios chefes africanos, das tribos africanas, elas guerreavam entre si. Elas eram tribos guerreiras. Então a gente vai dizer que as tribos elas se encontravam e elas começavam a lutar entre si para ver quem realmente iria ter mais poder. Vamos dizer dessa forma, né? A gente vai dizer então que essa escravidão que ela vai existir, porque como as tribos africanas elas brigavam entre si, a gente vai dizer o que é que vai acontecer. Principalmente durante esse período a gente consegue então observar que principalmente vai acontecer o quê? Quando uma tribo capturava outras pessoas de outras tribos, ela vendia esses escravos então como o quê? Ela vendia então, pessoal, ela vendia, pessoal, como a gente vai ver, é, esses prisioneiros de guerra como escravos para o Brasil e para toda a América. Então a gente vai dizer que a escravidão ela já existia na África. Não é? Quando o chefe de uma tribo capturava pessoas de outra tribo, vendia aqui para o Brasil para serem transformados em escravos também. A gente vai dizer então de onde é que saíam principalmente os escravos? Da Guiné, do Congo, de Angola e também de Moçambique. E os estados que mais resolviam aqui no Brasil, que mais recebiam escravos, era Recife, Salvador, Rio de Janeiro. E a gente vai dizer então que com o passar do tempo. Oi? A gente pode dizer então que houve aproximadamente 4 milhões de africanos que desembarcaram no Brasil. A viagem realmente ela era muito longa. Para Recife durava da África para o Brasil 35 dias. Havia também para a Bahia 40 dias e para o Rio de Janeiro também durava 60 dias. A gente vai analisar um pouquinho a questão então dos navios que eles faziam, das viagens de navios que eles faziam. Será que era uma viagem confortável? Claro que não, né, pessoal? Na aula passada a gente viu que os navios que eles chegavam ao Brasil ficaram conhecidos como navios negreiros ou tumbeiros. Por que eles eram chamados de tumbeiros? Principalmente porque muitos morriam durante a travessia, durante aquela viagem, pela má alimentação, pela falta de água, pelos maus tratos. E muitos mesmo a gente vê aí que ele era todo dividido. Essa divisão dividia mulheres e crianças, separava os homens, eles vinham todos amontoados e principalmente a gente vai dizer então que esses escravos muitas vezes eles conseguiam fugir para a parte de cima do navio e muitos tentavam o quê? Pular do navio achando que ia ser salvo ou mesmo até mesmo para se matar, porque eles tinham algo que eles chamavam de banzo, que é a mesma coisa hoje que depressão, né? E a gente vai dizer, quando ele chegava então ao Brasil,
nós vamos dizer que eles vinham de várias origens. Ele vinha, ele poderia ser da origem Banto, que era de Angola, Moçambique e Congo, né, da região norte, lá da nordeste da África. Nós temos os sudaneses, que eram principalmente da Guiné e da região da Nigéria. E a gente vai dizer que eles vinham de várias regiões da África para o Brasil, seja de Moçambique, da Angola, seja da região da Guiné, da região do Congo. E a gente vai dizer então aí como era o dia a dia dos escravos. Primeiro, quando os escravos chegavam ao Brasil, eles eram levados então para um local e nesse galpão eles eram bem tratados, né, para se ficarem fortes e serem vendidos. E a gente vai dizer, embora morresse muito escravo durante a viagem, o comércio de escravos aqui no Brasil ele era muito lucrativo. Por quê? O preço que eles compravam lá na África, eles aumentavam 300% quando eles chegavam aqui ao Brasil. Então a gente vê que realmente era um mercado muito lucrativo, né? Muito mais do que o açúcar, né? E quase tão valioso também quanto o ouro. A gente vai dizer também que a vida deles, o cotidiano, dia a dia, não era nada fácil. A gente vai dizer, por exemplo, que eles viviam em senzalas, né? Um galpão que não tinha divisões. Nós vamos dizer que a alimentação deles era baseada principalmente da farinha de mandioca, como também com os restos de alimentos que o seu senhor não queria, vamos dizer, a pata, a orelha, as patas ou então a orelha de porco eram doadas a eles e eles faziam então a feijoada, que a gente costuma então a utilizar hoje, né? A gente vai dizer também que além da farinha de mandioca, além da feijoada, eles se acordavam no inverno às 5 horas da manhã e durante o verão 4 horas e eles só paravam de trabalhar 6 horas da noite dependendo do período. Então a gente vê então que realmente a vida deles não era muito agradável não. E também a gente vê que além de serem vigiados constantemente pelos capatazes, não é? Que trabalhavam para os seus senhores. E a gente vê, havia castigos naquela época contra os escravos, claro que existia, né? A gente vê então, por exemplo, aí, havia o tronco, né, que o escravo ele ficava preso imobilizado por dias, provocando inchaço às pernas, formigamento e fortes dores. Havia também o bacalhau, que é uma espécie de chicote de couro, né, cru, que rasgava a pele quando batia nele. Havia também o viramundo, que é um instrumento de ferro que prendia as mãos e os pés. E havia também a gargalheira, que era um colar de ferro com várias hastes em forma de gancho. E a gente vê aí então, por exemplo, o viramundo, né, que prendia os pés e as mãos para eles não movimentarem. O libambo, nós temos a palmatória, para bater nas mãos, né, e também nos órgãos genitais. Havia também a mordaça, que era colocado sobre ele. Havia a gargalheira, né, de colocar no pescoço com vários ganchos. E a algema com cadeado também. E a gente vem então aqui. É nesse período então que a gente vê vários relatos então do sofrimento dos escravos que chegavam então aqui ao Brasil. A gente pode definir então que os escravos, haviam vários tipos de escravos aqui no Brasil. Haviam aqueles que eram boçais, que eram escravos que tinham chegado da África e que desconheciam a nossa língua. Por exemplo, quando a gente fala que uma pessoa é muito besta, a gente fala, eita, aquela pessoa é muito boçal. Boçal significa que é uma pessoa que, vamos dizer, ela tem um costume diferente do nosso, né? Praticamente a gente quer chamar realmente aquela pessoa de besta. Uma pessoa ela é boçal. Quando a gente usa a palavra boçal, a gente se refere principalmente, né, a essa definição do que a gente realmente vê. Aí a gente tem os ladinos. Ladinos é uma pessoa, né, um negro que já sabia utilizar a nossa língua. Também a gente vai ter, por exemplo, vários tipos de escravos que eu vou mostrar um vídeo que eu gravei e que eu vou mostrar a vocês aí que existiam vários tipos de escravos. Não era apenas um escravo. Cada um tinha uma função que era diferente. A gente vai dizer então que esses escravos eles poderiam trabalhar na mina de ouro, no trabalho, poderia trabalhar no trabalho doméstico. A gente vê então aí que a vida do escravo ela era de muito trabalho, não é? Ele tinha muito castigo físico, péssima alimentação, péssimas condições de higiene.
nós vamos dizer que a vida de um escravo, ela era de 5 a 10 anos depois que ele começava a trabalhar. Então era difícil o escravo chegar a 30, 40 anos de idade, não é? E a gente vai dizer que os escravos domésticos escolhidos entre os mais bonitos, vamos dizer assim, mais dóceis e confiáveis, eles recebiam roupas melhores, alimentos mais adequados e também certos cuidados e viviam um pouco mais de tempo. Claro que não deixava de ser escravo, né? Mas pelo menos era uma vida menos ruim. E a gente começa então a falar dos tipos de escravos que eles tinham. Nós vamos ter aqueles que trabalhavam nas lavouras durante 15 horas por dia. Então imagina aí, né? Você acordar 5 horas da madrugada, né? 5 horas da manhã e só ia dormir o quê? 5 horas da manhã, você só ia dormir aproximadamente o quê? 9 horas da noite, não é? Então a gente vê que os negros do Eito eram aqueles que mais trabalhavam. Viviam sob fiscalização, eram castigados em público. Então a gente vê que os negros do Eito são aqueles que trabalhavam nas lavouras. Os negros de Gânio, eles realizavam o quê? Trabalhos temporários nas cidades em troca de pagamento, que era revertido parcial totalmente aos seus donos. Ou seja, vamos dizer que eu sou um dono de uma fazenda e eu produzo outros produtos. Vamos dizer assim, não apenas o açúcar. Eu vou produzir também, vamos supor, frutas, legumes, e eu peço para aquele escravo vender. O que ele vende nas cidades em troca de um pagamento, nós vamos dizer que esse dinheiro seria entregue a quem? Ao seu senhor. Por isso que ele é chamado de negro de ganho, ou escravo de ganho, que ele colocava os escravos para vender os produtos que eram produzidos por ele. Então a gente vê que ele realizava o trabalho temporário nas cidades em troca de pagamento. Claro que quem ficava com a maior parte do dinheiro, né, não era jamais o escravo, né? E sim, né, principalmente a gente vê a questão então a questão do seu senhor. E a gente vê aí esse vídeo que eu vou colocar lá no grupo também. Deixa eu ver se eu consigo aqui ir passando, porque como ele já estava gravado, se eu colocar ele aqui, aí também vai gerar um pouquinho de. Eu coloquei a definição do que é um navio negreiro e um navio ou um navio negreiro ou tumbeiro. Eu já descrevi para vocês como é a definição. E agora então a gente vai ver a questão dos tipos de escravos que eles tinham. Nesse vídeo que eu gravei para vocês, ele vai estar demonstrando, né, como era a questão dos navios negreiros que eles estavam divididos. Os maus tratos, vamos dizer que eles ficavam nos porões dos navios, as condições eram terríveis, não havia higiene, alimentação, eram pequenos, se alimentavam de farinha e carne seca e um pouco de água que era rara, até mesmo entre os portugueses era muito difícil, né? E a gente vê aqui o primeiro tipo de escravo que eu expliquei lá no vídeo, vocês vão verem. Vamos dizer que eles sofriam açoites, né? Eram açoitados, né? Com chicote, né? Com bacalhau. Também eles eram acorrentados e principalmente quando eram acusados de crime ou rebeliões eram castigados, né? Eram colocados um imenso tacho, eles eram mantidos acesos em brasa e ao redor um pequeno espaço para o escravo ser colocado. Então veja que eles colocavam um tacho, né? E ao redor desse tacho, o escravo ele era colocado acorrentado para que realmente aquele calor, né? Ele ficasse muito agoniado, que eram as grandes fornalhas. A gente vê que muitas vezes eles eram até mesmo queimados vivos. Eles eram colocados de um tronco, né? Ou dessa forma aqui, ou com a cabeça para cima, ou com a cabeça para baixo, né? Com as mãos, né? Para cima ou para baixo. E aqui a gente tem os tipos de escravidão, que são bem interessantes. Quando a gente fala da escravidão, todo mundo pensa que existiu realmente apenas um tipo de escravo. Não é bem assim. Nós vamos dizer que existiam as mulheres negras, que eram jovens, e que, como vocês estão vendo aí, elas estavam sentadas no chão. Nós vamos dizer que elas eram chamadas ama de leite. O que é uma ama de leite? Elas amamentavam um bebê branco ao colo, enquanto olha para o neném negro que está deitado ao lado. Ela tem um ar melancólico, que é triste, talvez resignado. A criança preta está atenta à mãe, como quem espera a sua vez de tomar
o leite materno. Então a gente vê que havia escravos, né, que tinham filhos e elas também amamentavam os filhos então dos seus chefes, né, dos seus donos. Então essa mulher ela era chamada de ama de leite. Nós temos o escravo do eito que a gente viu. Era um escravo que trabalhava no campo, né? A gente vai dizer que sem dúvida era um dos piores que eles tinham, né? Que mais sofriam. A gente vai dizer que eles trabalhavam de 15 horas até 18 horas por dia. Então, geralmente, acordava 5 horas e até 9 horas da noite. A gente vai observar que eles se desgastavam bastante e o máximo que eles tinham de vida era de 10 até 15 anos depois de trabalho. Imagine você trabalhar 18 horas por dia, né? Ninguém é escravo. E a gente vê então aí, o escravo doméstico era aquele que tinha certo privilégio. Como era esse privilégio que ele tinha, gente? Ó, a gente pode dizer que o privilégio que ele teria era principalmente de quê? Nós vamos dizer que ele trabalhava, né, dentro da casa dos seus senhores. Nós vamos dizer que eles eram mais dóceis. Até muitos mesmo tinham uma relação boa, vamos dizer assim. Mas muitas escravas que viviam nas casas dos seus senhores, elas também eram abusadas sexualmente, estrupadas, né, em outra palavra. A gente vai dizer também que o escravo doméstico, ele tinha uma melhor alimentação, usavam roupas diferentes, né? Eles realizavam arrumação de casas, cuidavam de crianças, organizavam as refeições e também pequenos serviços designados para o seu senhor. Em alguns casos, vemos que as escravas domésticas também estavam sexualmente disponíveis ao seu proprietário. Até porque naquela época, né, como eles então eram tratados como objeto, então não tinha muito essa questão de resistir, vamos dizer assim, né? Então, pessoal, como a gente já está finalizando nossa aula, a gente então vai dizer aí, por exemplo, que havia o quê? Os escravos de aluguel, ou chamado de escravo de ganho. O escravo de aluguel é um escravo que, vamos dizer que eu sou o dono de um escravo e eu vou então emprestar a outro fazendeiro o meu escravo. Só que em troca eu vou exigir o quê? Um aluguel. Vou exigir algum dinheiro em troca do trabalho de estar emprestando de estar alugando esse escravo para outra pessoa. Nós vamos dizer assim que o aluguel de um escravo, ele era uma forma o quê? Uma forma importante de ganhar dinheiro para os proprietários que passavam por alguma dificuldade financeira ou estavam com o objetivo de aumentar também a sua riqueza. Então veja aqui, a gente vai então dizer que é nesse momento que, além do escravo de aluguel, havia o escravo de ganho. O escravo de ganho é aquele tipo de escravo que fazia o quê? Era aquele escravo, né, que trabalhava para o seu senhor e em troca ele recebia pouco dinheiro, mas que também já ajudava ao escravo. E a gente vai dizer que quando a gente fala dos tipos de escravidão, a gente viu então que existem vários tipos de escravos, né? Quem perder do início vai ter que assistir o vídeo que eu vou colocar daqui a pouco. E a atividade dela hoje não é pelo link. São 8 questões e elas serão para copiar no caderno e mandar também a atividade, ok? Então hoje não é atividade pelo link. Vejam aqui. Nós temos aqui a ama de leite, que era uma negra que amamentava os filhos dos seus senhores. Nós vamos ter o escravo do eito, que era um escravo que trabalhava nas fazendas, principalmente era aquele que sofria bastante, trabalhava de 10 a 15 horas, trabalhava até 15 horas, de 15 a 18 horas por dia, então de manhã, tarde e à noite também, até mais ou menos 9 horas. Então a gente vê que ele só tinha, quando ele começava a trabalhar, ele durava de 10 a 15 anos no máximo. Além do escravo de eito, a gente tem também o escravo doméstico. O escravo doméstico é aquele tipo de escravo então, aquele tipo de escravo então, pessoal, que ele não tinha uma duração muito grande, né? A gente vê que o escravo doméstico era um escravo que ele sofria um pouco menos que os outros. Ele vivia dentro da casa do seu senhor. Além de viver na casa do seu senhor, a gente vai dizer também, a gente vai dizer então, por exemplo, que ele vai, que ele cuidava da alimentação,
que ele cuidava da questão de cuidar dos filhos dos seus senhores, que eles arrumavam a casa e faziam outros fazeres também. E muitas vezes as escravas que trabalhavam na casa dos seus senhores, elas eram abusadas sexualmente, estupradas pelos seus senhores, né? Porque naquela época, né, o escravo era visto como uma propriedade, como um objeto, e não como uma pessoa. A própria Igreja Católica, né, e outras pessoas da época, né, tinham também um certo preconceito. Claro, né, a gente vai dizer também que muitas pessoas da época se referiam a essa forma dizendo o quê? Que o negro era apenas uma célula que respira, como se não fosse ninguém, não fosse objeto, né, fosse apenas um objeto realmente. Havia também os escravos de aluguel, que um senhor ele alugava o seu escravo para outro proprietário de terra, um comerciante, em troca de um aluguel, principalmente quando eles estavam passando por alguma dificuldade financeira, né? E havia também um escravo de ganho, que era um escravo no qual o seu senhor, ele mandava o seu escravo vender produtos no meio da rua. Aí em troca, né? Como por exemplo aí, esses escravos eles ofereciam a prestação de serviços diversos, como transporte de carga, barbearia, lavagem de roupa, fabricação de remédio, tomavam conta de comércio, vendiam alimentos, entre outros. Geralmente esses escravos eles repassavam boa parte do seu lucro ao proprietário e ficava com uma pequena renda, da qual poderiam se alimentar melhor ou comprar sua alforria, ou seja, comprar uma liberdade, né? Alforria significa o quê? Maria Helena? Olha, ela subiu porque ela deixou o celular hoje. Viu? Eita, não é? Pois ela subiu, acho que faz uns 10 minutinhos, acho que tá chegando aí, tá? Tá? Tá, por nada, tchau. Pronto, pessoal. Eu vejo aqui, olha. Aí nós temos então um escravo de ganho, que era esse escravo então que trabalhava para o seu senhor, né? E ele ficava com uma parte do que ele vendia. A gente vê também que o pior tipo de escravo, né, aquele que mais sofria, era um tipo de escravo chamado de escravo tigreiro. O que é um escravo tigreiro? Naquela época não havia saneamento básico, não havia esgoto como hoje, né? Então, os dejetos, né? Vamos dizer assim, as fezes, elas não eram jogadas. Elas não. É o quê, pai? Não, pai, porque ela vai deixar aqui mesmo. A gente vai dizer então, pessoal, quando a gente fala então do escravo tigreiro, era um escravo então que ele colocava o quê? Colocava as fezes dentro de um balde e colocava na cabeça, para depois eles irem jogar em um lago, em um rio que tivesse próximo. Por que ele era chamado de escravo tigreiro? O escravo, ele era chamado assim, né, que é o escravo que mais sofria, eu acho. A gente vai dizer então que quando as fezes ela escorria aquele líquido, dizer que aquele líquido que escorria pelo corpo do escravo, que acabava vazando, ele deixava algumas manchas brancas no corpo, devido, né, ao ácido, devido também ao cocô, então realmente sujar todo o corpo daquele escravo. Por isso que eles ficaram conhecidos como escravos tigreiros. E a gente vai dizer que a escravidão aqui no Brasil, desde o período em que os escravos eles foram comprados, eram comprados lá na África. Inicialmente, eles eram trocados, né, principalmente por bebida, trocado pelo fumo. Depois, eles passaram então a serem o quê? Comprados, né, pelo Brasil aos próprios africanos que estavam vendendo seus rivais. As tribos rivais da África estavam vendendo seus habitantes aqui para a América e o Brasil comprava, né? No caso, os portugueses que mandavam aqui no Brasil. Então a gente vê, seja o escravo ele sendo trocado por uma bebida, por uma cachaça, ou então fosse ele comprado pelos portugueses diretamente na África, das tribos africanas que eram rivais, e uma escravizava a outra, a gente vai dizer que eles passavam a travessia pelo Oceano Atlântico, eles sofriam bastante durante a sua viagem, passando fome, passando sede. Vamos dizer também que muitos acabavam se matando porque tinham depressão, que naquela época era chamado de banzo, então eles preferiam se matar, se jogar então dos navios, que eram conhecidos como navios negreiros
ou navios chumbeiros. E a gente viu também que eles eram muito maltratados, né? Principalmente levando chicotadas, levando também a gente vê, né, palmatórias, levando então aí vários tipos de castigos físicos, como a gargalheira, que colocava também, né, uma coleira, né, cheia de gancho para caso então ele se mexesse muito ou tentasse fugir, ele seria então, né, enforcado, né, iria cortar o pescoço dele. Então nesse movimento ele poderia se mover. E a gente viu aí também os tipos de escravos que eles tinham, que é a ama de leite, havia também o escravo do eito, o escravo de aluguel, o escravo de ganho, não é? Havia também o escravo doméstico e havia também o escravo tigreiro, né? Aquele que carregava as fezes. Então, pessoal, a nossa aula de hoje é isso. Eu vou mandar um texto, eu vou mandar umas questões, são 8 questões. Como faltam 20 minutos, então vocês só têm hoje para me enviarem. Não precisa copiar as perguntas, só a resposta, certo? São todas questões abertas, viu? Então vocês vão responderem pelo livro. Tanto pelo livro, né? Como também. Tanto pelo livro, gente, como também vocês vão responderem pelo texto que eu vou enviar para vocês. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Gente?